As flores e os frutos são partes fundamentais das plantas. As flores são estruturas reprodutoras que fazem a reprodução sexuada das plantas por meio da polinização. Já os frutos são as estruturas que abrigam as sementes produzidas pelas flores e que têm a função de dispersá-las para que germinem em outros locais. As flores apresentam uma grande diversidade de cores, tamanhos e formas, o que as torna um elemento decorativo muito apreciado em jardins e ornamentação de ambientes. Existem também as flores que têm uma função específica, como as flores comestíveis, utilizadas na culinária para decorar pratos, e as que são utilizadas na produção de perfumes e cosméticos. Os frutos também apresentam uma grande variedade de tamanhos, formatos, além de sabores e utilidades. Alguns frutos são consumidos frescos, outros são produzidos industrialmente para produzir sucos, geleias e outras iguarias. Alguns têm propriedades medicinais. Eles podem ser divididos em dois grupos principais: os frutos secos e os frutos carnudos. Os frutos secos, como amêndoas, castanhas e nozes, possuem uma casca dura e resistente, que protege as sementes em seu interior. Já os frutos carnudos, como maçãs, laranjas e bananas, apresentam uma polpa macia e suculenta, que atrai animais que ajudam na dispersão das sementes. No entanto, é importante ressaltar que nem todos os frutos são comestíveis ou nutritivos para os seres humanos. Alguns frutos, como os das plantas do gênero Solanum, que inclui a batata e o tomate, apresentam níveis elevados de alcaloides tóxicos, que podem causar intoxicação quando se ingerido em grandes quantidades. Além de sua função reprodutora e alimentar, flores e frutos possuem um papel importante para o meio ambiente, uma vez que a polinização é um processo fundamental para a manutenção e reprodução de diversas espécies vegetais, garantindo assim biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. A citologia é a área da biologia responsável por estudar tudo que diz respeito sobre células, tanto humanas quanto vegetais. Os principais alvos do estudo da citologia são estrutura geral da célula, principais organelas e suas funções. A histologia vegetal é a ciência que estuda os tecidos dos vegetais. Compreende o estudo das características, organizações, estrutura e funções dos tecidos vegetais. A morfologia vegetal é um ramo da botânica que estuda as formas e estruturas da planta. Essas estruturas são raiz, caule, folha, ramo, flor e fruto. Nessa parte, eu vou falar um pouco sobre as características citológicas, histológicas e morfológicas da flor e do fruto. Primeiro, sobre as características citológicas. A flor ela possui células especializadas, como os grãos de pólen nos estames e os óvulos nos carpelos. Os grãos de pólen são células haploides, responsáveis pela produção dos gametas masculinos, enquanto os óvulos contêm material genético feminino. Já no fruto, as características citológicas estão relacionadas ao desenvolvimento a partir do ovário fertilizado. Durante, então, esse processo, as células do ovário se multiplicam e se diferenciam para formar os tecidos que compõem o fruto. Agora eu vou falar um pouco sobre as características histológicas. Na flor, encontramos diferentes tecidos, como o tecido epidérmico, que traz a proteção e revestimento para a flor, tecido vascular, que traz a condução de seiva, tecido de sustentação, que faz o suporte mecânico, tecido meristemático, que faz o crescimento celular, e tecido reprodutivo, que traz a produção de grãos de pólen e óvulos. Já no fruto, o fruto possui tecidos como o tecido epidérmico, que faz a proteção, tecido vascular, transporte de nutrientes,
tecido parenquimático, que faz o armazenamento de substâncias, tecido esclerenquimático, que traz a rigidez e resistência, e tecido de sustentação, que também traz a rigidez, porém também traz o suporte. Agora eu vou falar um pouco sobre as características morfológicas. A morfologia da flor, ela engloba sua forma, tamanho, cor e disposição de estruturas. As flores, elas podem variar em tamanho, desde menores até grandes, e podem apresentar diferentes formas e cores. As sépalas, pétalas, estames e carpélos podem estar dispostos de maneira distinta, como em forma de sino, estrela, tubulares, entre outras formas. Já no fruto, a morfologia do fruto envolve sua forma, tamanho, cor, textura e disposição. Os frutos eles podem variar em tamanho e forma, podendo ser pequenos, arredondados ou grandes e alongados. A cor e a textura do fruto também pode variar bastante, e além disso, os frutos podem crescer individualmente ou agrupados em diferentes arranjos. Todas essas características que eu falei, citológicas, histológicas e morfológicas, são importantes para compreender a estrutura e a função da flor e do fruto, além de variarem entre as diferentes espécies de plantas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a utilização medicinal e a aplicação à farmácia, tanto das flores quanto dos frutos, certo? Elas desempenham papéis importantes na medicina, oferecendo uma variedade de benefícios para a saúde. A utilização de plantas e frutos é muito praticada em diversas culturas ao redor do mundo, né? E tanto as flores quanto os frutos podem conter bioativos como fotoquímicos, antioxidantes e alguns nutrientes essenciais que podem oferecer bastante benefícios à saúde. Citando alguns exemplos de importância medicinal das flores em si, a gente tem terapia floral, porque algumas flores elas são usadas para a terapia de desequilíbrios emocionais e psicológicos. A gente tem chá de flores. Algumas flores, como a camomila, pode ser usada para fazer chá com propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Tem os óleos essenciais, muitas flores são usadas para extrair óleos essenciais que possuem propriedades terapêuticas. Por exemplo, o óleo de lavanda é conhecido por suas propriedades relaxantes e o alívio do estresse. As flores também possuem propriedades anti-inflamatórias, como eu disse anteriormente, e algumas flores possuem esses compostos, né, como propriedades anti-inflamatórias, como a flor de arnica, que pode ser usada topicamente para aliviar a inflamação muscular e articular, certo? E também existe a aromaterapia, que você usa os óleos essenciais, que são inalados e usados para massagem e para promover o relaxamento e bem-estar. E no slide a gente consegue ver alguns exemplos de flores, certo? Como a lavanda, que é excelente para tratamento de depressão, insônia, ansiedade. Ela pode ser usada na ingestão de chá ou na forma tópica, massageando as têmporas com o seu óleo, certo? E a gente tem a camomila, que é uma erva mais usada para insônia, ansiedade, cólicas menstruais, também gripes e resfriados, certo? Erva doce. A erva doce ela é usada para má digestão, gases, dor de barriga, cólicas, enfim. São plantas muito utilizadas na medicina tradicional. Os frutos também possuem grande importância medicinal, certo? Eles são fontes de vitaminas e minerais. Muitos têm efeito antioxidante, tornando importante para uma alimentação saudável e equilibrada. Os frutos também, muitos deles são uma boa fonte de fibra dietética, que auxilia na saúde digestiva, promovendo saciedade e pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue também. Possui, como eu disse, muitas propriedades antioxidantes, como as uvas, que podem ajudar a proteger o corpo contra danos causados pelos radicais livres, né, que é a principal causa de envelhecimento celular, e também doenças crônicas. E também são utilizados na medicina tradicional. Muitas culturas, os frutos são usados há séculos na medicina para tratar uma variedade de condições de saúde, como a goiaba, que é valorizada por suas propriedades antidiarreicas. Aí no slide eu dei alguns exemplos, como por exemplo a uva. A uva regula a pressão arterial, reduz nível de colesterol ruim no sangue, melhora inflamações, diminui risco de ataque cardíaco. E como se não fosse suficiente, ela ainda está associada com proteção contra a radiação solar, certo? O caju ele é recheado de vitaminas do complexo B e C,
também tem ferro, é um ótimo aliado para combater febre, bronquite e tosse. Ele também atua no sistema imunológico. O abacate é rico em vitamina B, E e também em potássio. Ele ajuda a combater cálculos renais, ou seja, pedra nos rins. E ele também ajuda bastante no combate de dietas, né, para que a pessoa não sinta fome. Mas também é importante ressaltar que a utilização de flores e frutos para fins medicinais, ela requer conhecimento adequado, orientação profissional, e em alguns casos pode haver interações medicamentosas ou contraindicações específicas. Portanto, sempre consulte um profissional de saúde qualificado antes de utilizar qualquer planta ou seus derivados para fins medicinais, né? O médico ou nutricionista. As flores e frutos também desempenham um papel importante no estudo da farmácia, né? A botânica aplicada à farmácia, né, que estuda os produtos naturais de origem vegetal e suas aplicações terapêuticas, e algumas das outras aplicações delas na farmácia, por exemplo, identificação de espécies vegetais, que as flores e frutos são características distintas de algumas plantas e podem ajudar na identificação correta dessas espécies. As flores e os frutos são utilizados também na extração dos princípios ativos, na hora de produzir medicamentos, certo? E um desses medicamentos, por exemplo, é a digoxina, um medicamento muito famoso que ajuda a força, né, de contração do músculo cardíaco aumenta. E ela é extraída de flores de plantas de Digitalis purpurea. As flores e os frutos também ajudam no desenvolvimento de fitoterápicos, certo? Com base na composição química delas, é possível desenvolver muitos medicamentos, os produtos naturais para tratamento de diversas condições de saúde. E além disso, elas também são utilizadas na produção de cosméticos, perfumes, uma vez que elas podem fornecer fragrâncias naturais e propriedades benéficas até mesmo para a pele. Variedades de flores e frutos e suas características adaptativas. Bom, que existem diferentes tipos de flores a gente já sabe, mas que elas têm características distintas entre si você não sabia. Algumas com cores e formas especiais visando atrair um inseto polinizador. Aquelas que só se abrem à noite com fragrâncias elazadoras definitivamente fortes com atração noturna. Outras que se adaptaram e são polinizadas pelo vento, produzindo pólen leve. Como as flores, os frutos também têm suas variedades, sejam eles numa coloração forte que visa a atração dos animais, e por serem suculentos, auxiliam na dispensação de sementes, promovendo um círculo natural do meio ambiente. Outros têm estruturas fixas, como ganchos se prendendo aos animais. Alguns voam, com auxílio do vento, para serem dispersos em locais férteis. E na água se espalham em busca de novos territórios. Essas adaptações nas flores e frutos são importantes para garantir a reprodução das plantas e a dispensação de suas sementes. Como exemplo de flor e fruto é a laranjeira. A laranjeira possui flores brancas e perfumadas. Elas têm pétalas que atraem abelhas e outros insetos polinizadores. As flores contêm os órgãos reprodutivos, como os estames, produtores de pólen, e o pistilo, que contém o estigma, o estilo e o ovário. O fruto. Após a polinização das flores, a laranjeira produz o fruto, conhecido como laranja. A laranja é um fruto carnoso, com casca alaranjada e polpa suculenta. Seu formato é arredondado e coloração vibrante. São características que a tornam atraente para animais e humanos. A laranjeira é um exemplo de como as flores desempenham um papel fundamental na formação dos frutos. As flores da laranjeira atraem polinizadores para garantir a fertilização e o desenvolvimento do fruto, que é uma estratégia adaptativa para a dispensação de sementes da planta. Agora irei falar um pouco sobre as curiosidades de flores e frutos. O maior fruto do mundo é a jaca. Ela pode pesar até 40 quilos e atingir um diâmetro de cerca de 90 centímetros.
O menor fruto do mundo é a úfia, uma planta flutuante, cujos frutos têm apenas 0,3 milímetros de comprimento. As maçãs flutuam na água porque cerca de 25% do seu volume é composto por ar. A maior flor do mundo é a Rafflesia arnoldii. Ela pode medir até 1 metro de diâmetro e pesar cerca de 11 quilos. Além disso, ela é conhecida pelo seu odor forte e tolerado. A flor de lótus é considerada sagrada em várias culturas asiáticas. Ela é conhecida por sua capacidade de emergir imaculada da lama e representar pureza espiritual e renascimento. Existem algumas flores que são bioluminescentes, ou seja, emitem luz própria. Um exemplo famoso é a planta conhecida como dente de leão noturno. A maioria das flores se abre durante o dia e a noite. No entanto, algumas flores, como as orquídeas noturnas, têm um processo inverso e se abrem à noite. O girassol é uma planta conhecida por seguir o movimento do sol. Essa planta jovem vira sua flor em direção ao sol, mas à medida que amadurece, sua pressa fica mais rígida e a flor fixa-se em uma direção. Sendo assim, concluímos que flores e frutos são partes essenciais da vida vegetal e têm funções importantes na reprodução, proteção e sustento da planta. Os frutos são os órgãos reprodutivos que contêm as sementes, permitindo a disseminação de novas plantas. As flores são responsáveis pela produção de frutos, além de atraírem polinizadores e auxiliarem na reprodução sexuada das plantas. Além de suas funções reprodutivas, frutos e flores também são valorizados por seus atributos estéticos e nutritivos, sendo amplamente utilizado na alimentação humana e também na indústria de cosméticos e perfumes. A enorme variedade de cores, formas e aromas presentes nessas estruturas é um testemunho da incrível diversidade da flora mundial. Por fim, é fundamental proteger e preservar as áreas naturais que abrigam essas plantas, a fim de garantir sua continuidade e perpetuação em todo o nosso planeta.